Se quiser conhecer um homem de verdade, não pergunte o que ele faz, quanto ele ganha ou o que ele diz querer. Observe apenas duas coisas: como ele reage ao silêncio e como ele trata o que não pode controlar. Nesse exato instante, milhares de mulheres estão tentando decifrar homens que parecem um mistério indecifrável, como se houvesse um código oculto que determina quem eles são de verdade. Mas a verdade mais profunda sobre um homem jamais será dita por ele. Ela se revela em suas ausências, em seus gestos involuntários, na forma como lida com o invisível. Não foi por acaso que você encontrou este vídeo agora. Existe uma sabedoria antiga querendo emergir em você. Há uma chave oculta no comportamento masculino que poucas mulheres conseguem enxergar. E não se trata de manipular ou seduzir, mas de enxergar a alma por trás da máscara. Carl Jung nos ensinou que todo ser humano carrega uma persona, o personagem social, que vestimos para sobreviver no mundo. No caso dos homens, essa máscara é muitas vezes feita de força, controle, independência. Mas existe um ponto onde essa máscara começa a rachar, quando ele é exposto ao silêncio da mulher que não mendiga atenção, mas carrega uma presença que desnuda, e quando ele é confrontado com algo que o desafia, o imprevisível, o feminino em sua forma mais crua e livre. Você quer saber quem ele é de verdade? Não olhe para o que ele mostra, sinta o que ele evita, perceba se o campo vibracional dele se expande ou se encolhe quando você está em sua energia plena. Veja como o ego masculino reage quando não é o centro, quando não pode dominar ou prever. É aí que a sombra aparece. É ali que você começa a conhecer não o homem que ele diz ser, mas o que sua alma ainda não conseguiu curar. Isso não é um jogo de observação externa. É uma dança energética entre o seu campo e o dele. E quando você se torna consciente disso, você entra num estado de rara lucidez emocional. Muitas mulheres tentam ser tudo para serem escolhidas, mas poucas param para observar se estão de fato escolhendo. Essa introdução não é sobre ensinar você a controlar um homem, mas a despertar o seu poder de perceber. Porque o verdadeiro reconhecimento não está nos olhos dele, mas na sua capacidade de enxergar o invisível. Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste, e aquilo que você aceita, transforma. Ao observar essas duas respostas, ao silêncio e à perda de controle, você acessa diretamente o inconsciente dele. Você se torna um espelho onde a verdade dele não pode mais se esconder. Esse vídeo não é um guia para a sedução, é um portal para a consciência relacional. Porque quando você começa a observar de verdade, sem ilusões, sem fantasia, sem tentar salvar ou agradar, você muda a frequência do encontro. E quando a sua vibração muda, o comportamento dele responde. A forma como ele te olha, como ele se aproxima ou se distancia, revela com exatidão onde ele está no seu próprio processo de individuação. Então, respire fundo. Porque nos próximos minutos você vai aprender a ver o que nunca te ensinaram a enxergar. E isso pode mudar para sempre a forma como você ama. Imagine por um momento a sala íntima da sua alma, onde se senta, silencioso, o arquétipo do amante, aquele que ainda espera ser reconhecido no espelho da sua presença. Você entra nesse espaço com o coração aberto, sentindo a tensão de ter se perdido na persona que achou que devia vestir. E agora percebe que o homem ao seu lado também veste uma máscara que não é ele. Neste campo vibracional, a sombra dele encontra a sua sombra, e ali nasce uma sincronicidade, algo maior que vocês dois, uma dança de energia que fala antes das palavras. Carl Jung nos ensina que no inconsciente coletivo habitam arquétipos que moldam essa dinâmica. O ego masculino, a anima, a sombra. À medida que você observa o silêncio do homem, está se convidando a olhar para o silêncio em você,
para aquele lugar interno onde a dor da invisibilidade e da desconexão ainda ecoa. Você sente essa dor? Aquela sensação de doar, esperar retorno, carregar o vínculo sozinha. A consciência relacional se abre quando você percebe que o que ele evita espelha a parte sua que foi deixada para trás. Nesse encontro de almas, o campo de atração não é construído por estratégias externas, mas por frequência. Um vórtice de presença que magnetiza e ainda assim respeita o mistério. E agora pergunto, como ele reage quando você não entrega tudo de si, mas permanece inteira? Quando você não se dissolve no desejo dele, mas marca presença no seu território interno, na sabedoria feminina que pulsa. Ali, o ego masculino pode agir, se retrair, reagir, e é exatamente nessa reação que você enxerga algo além da imagem. Você se torna o espelho onde o masculino não pode mais se esconder. Você percebe que não se trata de fazer ele mudar, e sim de permitir que a vibração dele responda à sua frequência. Porque em psicologia junguiana a energia é símbolo, o comportamento é mensagem, o silêncio revela o que as palavras não alcançam. A shadow masculina não dita, não avisa, só se manifesta. E é neste limiar que você encontra a porta para a cura. E então você entende. Conhecer um homem de verdade é observar duas coisas, como ele reage ao silêncio e como ele lida com aquilo que não pode controlar. Porque essas reações emergem de seu inconsciente, das partes que ele ainda não integrou. Quando você absorve essa verdade, algo se abre em você. A sabedoria feminina que não precisa de afirmações ruidosas, mas de presença sagrada. Agora vamos mais fundo ao segundo bloco da jornada, onde as camadas se desdobram e o arco narrativo se alonga. Pense num lago profundo e escuro. Na superfície, ele mostra reflexos bonitos, sorridentes. Porém, logo abaixo existe um mundo de correntes invisíveis, de raízes e sombras que movem tudo sem alarde. Esse lago é a psique dele, e também, em espelho, a sua. Em termos junguianos, a sombra masculina, os complexos não reconhecidos, o ânimos inconsciente, perpassam o vínculo e moldam o ritmo relacional. Você observa, quando ele teme perder o controle ou se vê espelhado na sua força, como reage? Ele recua, ele afirma, ele se fecha. E então você sente dentro de você aquela antiga ferida de ter sido descartada ou ignorada quando deu demais. Essa ferida reage à ferida dele, e é nesse espelho que se desenha o padrão repetitivo que você jurou quebrar, ciclo que parece fora do seu domínio e, no entanto, está dentro. É possível que você carregue partes que não são suas, expectativas, imagens idealizadas, histórias de abandono. E ele, em resposta, traz para o campo a sua disfunção relacional, medo de compromisso, fuga, necessidade de controle. Quando duas pessoas não se reconhecem em profundidade, cada gesto se torna palco de projeção, jogo de poder silencioso, dança de dependência emocional. Você então respira fundo e faz algo diferente. Permite que a sombra apareça sob a luz da consciência, não para culpar, mas para integrar. A jornada da individuação, como Jung descreve, exige esse desvelar do inconsciente, a integração das partes sombrias para que o self emerja. E nesse momento você se pergunta, qual parte da sua essência feminina foi silenciada para que esse padrão existisse? Qual parte dele foi recusada? E ao responder, você abre um portal vibracional, uma frequência que não exige dele algo que ele não está disposto a entregar, mas que convoca a sua totalidade. Chegamos ao terceiro bloco, a medula da narrativa, onde a tensão se intensifica e a consciência se expande. Imagine-se subindo por uma escada que não tem corrimão. Cada degrau uma camada de dor, revelação e cura. Você sabe que ele não vai mudar por aflição sua,
mas pode despertar quando se encontrar refletido na sua integridade. A presença feminina elevada, alinhada, sem mendigar, torna-se catalisador. Nesse campo vibracional, você emite uma frequência que diz: eu me escolho. E isso, misteriosamente, faz o inconsciente dele reagir. Mas essa escolha exige não fugir da dor. Exige respirar o desalinho que se formou quando você se deixou invisível, quando adaptou sua voz para ele ficar confortável. Agora, no encontro, você permanece inteira. Você abraça sua sombra. A mulher que gritou, a mulher que não foi vista, a mulher que parou de acreditar. E ao integrar essa sombra, você eleva sua frequência. Porque na psicologia junguiana, o processo de individuação não evita a sombra, o ânimos, o ego masculino. Ele integra. E então surge a sincronicidade. Você não está ali por acaso. As forças invisíveis orquestram encontro, revelação e transformação. Ele percebe algo suficiente, diferente em você. Não mais o espelho passivo, mas o campo vibracional que acende a consciência dele. Ele reage ao silêncio que não aceita sem retorno, à presença que não cede para agradar, ao olhar que não busca validação, mas verdade. Nesse momento, o arquétipo do amante, o ânimos que habita a psique dele, se move subterraneamente. Ele se sente chamado, não dominado. Ele sente que há mais do que jogo, mais do que busca, há um chamado da alma. E você, ao convocar sua sabedoria feminina, se torna esse portal. Você entende que não se trata de corrigir o masculino, mas de ocupar o seu lugar de mulher inteira. Na alquimia emocional, você se torna o agente que ativa a consciência relacional. Porque quando a mulher desperta seu núcleo, o homem desperta seu inconsciente. Agora entramos no quarto bloco, onde o desvelo da expansão acontece e a narrativa se desdobra em significado maior. Você começa a observar se o laço entre vocês está sendo tecido por amor consciente ou por hábito repetitivo. Repetir é confortável, reinventar dói, e é nessa dor que a chance de cura se abre. O campo de atração genuíno não nasce da carência ou da dependência, mas da vibração alinhada e reverenciada da sua essência feminina. Você questiona: ele se aproxima com presença ou com urgência? Ele se entrega ao encontro ou ao controle? Porque o ego masculino, quando saudável, descansa no seu espaço interno. Ele age não por necessidade de aprovação, mas por desejo de conexão. Ele sente o espaço sagrado que você cria, porque você não se torna menos para ser amada, você se torna mais. Nesse crepúsculo simbólico, você se reconhece mediadora de sincronicidades, encontros que não são coincidências, mas manifestações de arquétipos ativos. A ânima dele, a sombra dele, ressoam no seu espelho e ativam o desejo que não se explica, mas se sente. E quando essa frequência se eleva, você deixa de atrair o homem disponível por carência. Você atrai o homem que está se tornando disponível em sua alma. E numa linguagem de alma e ciência, neurociência evidencia que nossos cérebros reagem aos campos emocionais, não apenas aos estímulos visíveis. E na psicologia junguiana, o inconsciente coletivo move gestos, corpos, olhares. Assim, quando você altera sua vibração, altera o campo, altera o comportamento. Você se torna o ponto onde o masculino encontra um espelho que aceita a integridade, não pede validação. Você percebe agora que esse processo não é sobre ter ou manter, mas sobre ser. E ao ser, você se torna inesquecível. A raridade que ele sente não vem de manipulação, vem da sua presença que não negocia. E quando você se posiciona aí, a dinâmica muda. O vínculo se torna encontro de almas, não colisão de necessidades. Entramos no quinto bloco, aquele onde a expansão se sente no âmago, como um pulsar que reverbera além da relação.
Você já não vê apenas o homem, você vê o sistema de relacionamentos que precisou romper para entrar na sua sabedoria feminina. Você percebe que ele é reflexo, é espelho, não inimigo. E ao trabalhar sua sombra, você transforma o campo toda vez que se conecta. Em termos junguianos, o processo da individuação não conclui o homem. Ele conclui você dentro da relação. Agora você sente dentro de si o chamado da alma. Não para depender de alguém que a complete, mas para vibrar com alguém que se reconheça completo. Porque o amante que você deseja não é aquele que foge, mas aquele que se encontra. E quando ele se encontra, o encontro entre vocês transforma-se. Duas almas inteiras que se reverenciam. Você deixa de perguntar o que ele quer e passa a perceber como ele se movimenta quando eu simplesmente existo. Você observa como o ego masculino permite sua vulnerabilidade, como reage ao seu silêncio inteiro, como se curva diante de um campo vibracional que não exige, apenas irradia. Nessa observação reside a consciência relacional. Você não se perde, não se dilui. Você convoca presença e você entende finalmente que conhecer um homem de verdade é observar exatamente as duas coisas: a reação ao silêncio e a reação àquilo que ele não pode controlar. Porque essas duas reações estão enraizadas no inconsciente, no arquétipo que ele representa, no seu próprio processo de individuação. Quando você se posiciona como mulher que vibra em sabedoria, você transforma o portal vibracional da relação. Este bloco encerra-se com o convite à interiorização. Respire, sinta o campo que você habita, perceba o que está se abrindo em você. Pois o homem que responde à sua presença é apenas reflexo da mulher que se escolheu. O portal da cura relacional está aberto, o espelho está limpo e sua energia feminina sagrada pulsa pronta para ser reverenciada. E agora que você chegou até aqui, talvez sinta que algo mudou dentro de você. Não foi apenas um conteúdo, foi um espelho que te convidou a se olhar com mais verdade e a enxergar o outro além do que os olhos alcançam. Porque conhecer um homem de verdade não é decifrar seus gestos ou tentar antecipar suas atitudes, mas sim perceber como ele se movimenta quando sua presença se faz inteira. Aquilo que ele revela quando você silencia. Aquilo que ele revela quando não pode mais controlar. É nesse ponto que o inconsciente fala mais alto que o ego. E é exatamente aí que você começa a ver o que sempre esteve tentando sentir. Você não precisa mais se anular para ser aceita, nem carregar nas costas o peso de fazer dar certo. Você pode, com sabedoria e presença, observar profundamente. Porque quando uma mulher desperta sua energia feminina de forma consciente, ela transforma o campo à sua volta, e qualquer homem que entrar nesse campo sentirá o impacto. Ele pode se afastar, pode resistir, mas jamais sairá ileso da vibração de uma mulher que se escolheu. Esse é o verdadeiro poder, não o que manipula, mas o que magnetiza, não o que convence, mas o que revela. Todas as dores que você sentiu, de ter sido trocada, silenciada, ignorada, agora encontram um propósito. Foram elas que abriram em você o espaço para essa nova consciência. E esse novo estado de ser não busca mais provar nada para ninguém, porque já entendeu que a cura não está no retorno de um homem, mas no seu retorno a si mesma. Quando você observa o outro com olhos de alma, você para de buscar no externo aquilo que só se constrói internamente. E aí o amor deixa de ser esforço e passa a ser ressonância. Você não precisa correr atrás de respostas, porque tudo que você precisa saber já está vibrando em você. O silêncio dele pode ter te machucado no passado, mas hoje ele é uma chave. A ausência de controle dele, que antes te confundia, hoje se revela como portal. Carl Jung dizia que aquilo que negamos nos domina e aquilo que aceitamos se transforma. Você está pronta para transformar?
Está disposta a se tornar espelho de consciência e não de carência? Está preparada para ser presença rara, que não exige, mas inspira? E se tudo isso ressoou em você, se algo despertou aí dentro, então permita que essa frequência alcance outras mulheres que também estão prontas para se lembrar de quem são. Compartilhe este vídeo com quem precisa enxergar além das máscaras. Comente abaixo como essa mensagem tocou sua história e inscreva-se no canal, porque este não é apenas um espaço de conteúdo, é um espaço de cura, consciência e despertar. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez foi o seu próprio inconsciente que te trouxe, para que enfim você lembrasse. Observar não é passividade, é sabedoria. E amar não é se perder, é se encontrar no espelho do outro.